agraciados, tudo bem? Como vocês estão? Chegamos finalmente a mais uma aula da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Como vocês estão? Vocês passaram bem essa semana? Estão assistindo o vídeo? Estão gostando? Mandem os comentários para a gente responder, para a gente melhorar o nosso vídeo, para a gente melhorar a nossa aula. E vamos lá, aula de número 3, com o título O Único, da nossa revistinha, né? Quem é Deus? Segundo trimestre, com comentários de Fernanda Vaz. Muito obrigado. Vamos lá, vamos fazer uma oração para começar a nossa aula, porque eu estou ansiosa pelo assunto de hoje. Vamos lá. Pai amado, maravilhoso e misericordioso, Deus digno de toda a glória, de todo o poder e de todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos alunos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a cada um que vai assistir esta aula. Abençoa e usa da minha vida, Senhor, para falar o que for da tua vontade. Senhor, nos dê direção, abra nossa mente para que a gente aprenda, para que o Espírito Santo possa trabalhar livremente em nossas vidas. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é com o título O Único. Está baseado... A nossa lição se encontra em Isaías, capítulo 42, versículo 8, e também se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículos 20, 26, 30, 36 e 39. Gente, mas sério, leiam essa história. Leiam o livro de Reis, porque é um livro muito rico em conhecimento, é um livro muito legal. Tem guerra, tem histórias, né, de traição. Meu, a Bíblia ela é cheia de histórias interessantes. Eu tô gostando muito de ler o livro de Reis e o livro de Isaías, porque tem muitas coisas, principalmente Isaías, tem coisas que eu nem imaginava, mas que cada vez mais estão me fazendo gostar de aprender a palavra, estão me fazendo refletir a cada dia, sabe? A cada momento. Então vamos lá, vamos focar na aula. A nossa Bíblia diz: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Olha que maravilhoso. Está baseado em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos entrar no primeiro ponto da nossa aula, que é, vamos lá, conhecer um pouquinho mais desse nosso Deus, né? Vamos aprender aqui sobre o povo de Israel nos tempos de Elias. É uma história que vai contar sobre até um hino que você provavelmente já ouviu, mas você provavelmente, depende aí do seu conhecimento básico de Bíblia, se você não conhecer aquele hino Caia Fogo, do Fernandinho, aquele hino maravilhoso, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Esse hino fala basicamente da nossa aula de hoje. Vamos aprender? Solta a vinheta. Brincadeira, a vinheta já foi. Vamos lá. O povo de Israel vivia em tempos muito difíceis, tá? Depois do reinado de Salomão, vocês lembram, que Salomão foi quem escreveu Provérbios umas 10, 15 aulas lá atrás que a gente aprendeu, né? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Vamos lá. O povo de Israel, depois do reinado de Salomão, devido à imprudência do filho de Salomão, o seu filho Roboão, o reino se dividiu, tá? E o reino do sul, que era Judá, ficou com a capital Jerusalém.
enquanto o reino do norte, que era Israel, ficou com a capital em Samaria. Beleza? Vamos lá. Diversas linhagens se levantaram, mas muitos reis não temiam a Deus. Acabe, quando chega na época de rei Acabe, né? Ele é mais ou menos ali o oitavo rei da região do norte. E ele não servia a Deus. Isso, se vocês quiserem acompanhar aí na revista de vocês, está baseado em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 33. E é interessante porque o rei Acabe, ele casou com a princesa dos Sidônios, a princesa Jezabel. E, esse casamento vai gerar um rebuliço, porque a mulher era um cão. E vai trazer coisas muito ruins pro reinado de Acabe. E o que acontece? Essa aula vai ensinar que Deus, ele é único, não existem outros deuses. Lembra lá da nossa primeira aulinha sobre o Criador? Exatamente. Ele que nos criou, ele que merece todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração. E aí, o que acontece? Jezabel, ela era comprometida com a adoração a Baal. Baal é o coisa ruim. Não vou nem falar o nome dele, né? Vamos lá. E a Jezabel, ela, vamos dizer assim, que ela patrocinava a idolatria em Israel. Lembra que em outras aulas passadas a gente aprendeu que idolatria é uma coisa terrível para Deus. Ele não aceita que outra coisa esteja no altar da nossa vida que não seja Ele. Lembra que no lugar mais importante da nossa vida, antes do nosso pai, antes da nossa mãe, antes do marido, do filho, do cachorro, do emprego, antes de qualquer coisa, quem tem que estar no nosso altar, do nosso coração, é Deus. Beleza? Relembraram? Então vamos lá. Vamos dar ênfase aqui. E acontece que alguns registros bíblicos, eles apontam que a Jezabel, ela era muito vingativa e ela era assassina, influenciava o rei a fazer coisas erradas, ela basicamente promovia o mal. E acontece que Acabe, como ele era rei, ele tinha a responsabilidade espiritual de promover a integridade, a justiça e a adoração a Deus. O que isso significa? Ele, como líder do povo, ele deveria falar assim: gente, vamos orar. Gente, nosso Deus é único. Então, como ele tinha casado com uma mulher terrível, uma pessoa que influenciava ele para coisa ruim, e Acabe já também não tinha as ideias nem um pouco, né? Vamos ser bem franco. A Jezabel não tinha as ideias no lugar. O que acontece? Acabe, ele fez o contrário. Ao invés dele influenciar o povo a adorar a Deus, ele influenciava o povo a adorar a Baal, que é o coisa ruim. E o que acontece? Isso é muito terrível, porque às vezes a gente se espelha em pessoas ruins. O que acontece? Não é porque alguém está na presidência, no governo. Claro que nós temos que orar por essas pessoas que estão governando o país, que estão governando a cidade. Nós temos que colocar a vida dessa pessoa debaixo das potentes mãos do Senhor. Mas acontece que a gente não pode idolatrar essa pessoa ao ponto da gente tomar as mesmas atitudes erradas que essa pessoa toma. Porque lembra que nosso espelho, nós devemos transparecer Cristo. Então, se você for escolher alguém, um líder, o melhor líder de todos, para você se espelhe em Jesus, beleza? Então vamos lá. E acontece que, mediante essa idolatria, esses tempos terríveis de Elias, Deus teve que levantar uma voz profética no meio do povo.
e foi Elias quem Deus levantou. E Elias, ele poderia ser auxiliador e mentor de Acabe, mas caso ele desejasse servir a Deus. Só que o que acontece? Não foi assim, tá? O profeta, ele anunciou que Deus estava triste, estava descontente com a forma como Acabe estava liderando e diante da corrupção moral, da corrupção espiritual, o que é uma corrupção espiritual? Vamos parar para pensar. Corrupção espiritual é quando a gente adora outros deuses. É quando a gente acha que existe um deus pro sol, ou que a árvore é sagrada, ou que a terra merece adoração. Não. A gente lembra lá da primeira aula, né, desse trimestre, que só Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Foi Deus que criou tudo. Ele é uno, ele é um só. Ao mesmo tempo que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles agem de formas diferentes, mas os três são um. Lembra das outras aulas? E aí, o que acontece? Dei uma travada aqui, gente, desculpa. O que acontece? O profeta, ele anunciou que Deus estava descontente e ele suspendeu as chuvas. E, basicamente, as chuvas ficaram um pouco mais de 3 anos sem chover. Agora, vocês imaginam uma cidade sem chuva? Porque a cidade em que Acabe e Elias moravam, aquele território, né? Cidade não, aquele território, ele... A economia dele era baseada basicamente na agricultura e na criação de animais. Então eles precisavam da chuva para eles gerar renda para sustentar o país, para eles poderem comer. E acontece que a falta de água, ela comprometia a alimentação humana, ela comprometia a produção da lavoura, que no caso era a lavoura é uma plantação, né, de arroz, feijão, do que você imaginar. E o sustento dos animais, porque os animais precisam comer, os animais precisam beber, assim como nós. E a adoração a Baal e a Zerá, que na mitologia cananita a Zerá era a esposa de Baal, né? Ela visava garantir a chuva e prosperidade. Então, por que Deus cortou a chuva? Porque Deus estava confrontando diretamente aqueles deuses, entende? E é interessante porque de tal forma que a suspensão de chuva, que foi anunciada por Elias, ela deveria ser o suficiente para eliminar a fé e a adoração a Baal. Só que o que acontece, gente? Muitas vezes a cultura de uma pessoa está muito enraizada. Então, às vezes, Deus ele faz coisas na nossa vida que ele está mostrando o poder e o senhorio dele, só que a pessoa ela tá tão presa, aquela forma de pensar, ela tá tão presa naquela, como eu posso dizer, naqueles paradigmas da vida dela, que ela não consegue abrir a mente para o que Deus quer fazer na vida dela e para o que quem é Deus, entende? A importância da gente é estudar essa lição na revistinha, porque o problema da idolatria é exatamente isso, a idolatria cega a gente. Pode ser idolatria celular, pode ser idolatria a seriados, pode ser idolatria a um cônjuge, um namorado, pode ser idolatria a carros, viagens, pode ser, qualquer coisa pode virar uma idolatria. E isso é terrível, porque a gente acaba ficando cego, a gente acaba não enxergando e não crescendo o tanto que Deus quer que a gente cresça na nossa vida. A gente acaba não chegando aonde Deus quer por causa da gente simplesmente fechar a nossa mente. Então, o que acontece? Qual é o problema da idolatria? Desde o nascimento do povo de Israel, né, quando Deus chamou Abraão para seguir ele e tal, Deus exigiu desde o começo,
desde o começo. Deus exigiu fidelidade e adoração somente a Ele. E Deus, ele se preocupou em orientar o povo, né? Tanto que Moisés, ele fez lá as tábuas da lei, é, vieram vários profetas ao longo do decorrer dos anos para falar o que era certo, o que era errado, o pessoal estava errando, o pessoal estava acertando. E o principal objetivo dessas ordens de Deus era garantir que Israel não se contaminasse com a idolatria, né? Por isso que Deus falava muitas vezes para o povo não casar, o povo de Israel não casar com outros povos. Por quê? A idolatria daqueles povos ia contaminar a essência de Israel, né? Que era a ordenança de Deus. Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, no nosso meio, né, ali em que convivemos, mas é bom que você case com outra pessoa que é cristão. Por quê? Porque se você às vezes acaba casando ou tendo amizades em que você não tem a sabedoria e o discernimento de Deus, né, para separar as coisas, você acaba sendo influenciado por coisas ruins. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele começou a usar drogas porque os amigos usavam drogas e um dia ele estava jogando videogame e os meninos começaram a fumar. Aí ele não fumava, ele falou, não quero, beleza, obrigado. Só que os meninos ficaram influenciando, ficaram forçando de tal forma que ele começou a fumar. Então, era isso que Deus não queria que o povo de Israel, que acontecesse com o povo de Israel, né? Que o povo de Israel não andasse, não fosse influenciado por outras culturas, por outras pessoas que não tinham o conhecimento da vontade de Deus. E isso é terrível, porque o chamado do povo de Israel era para pertencer a Deus, era para pertencer somente a Ele. E infelizmente o povo de Israel começou a adorar a Baal. E olha só o que vai acontecer. Deus, ele fala na Bíblia, eu estarei com vocês, vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Está lá em Levítico, capítulo 26, versículo 12. E por isso que as próprias leis judaicas, elas tinham a previsão de castigo muito terrível contra o pecado da idolatria. E isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 10 ao 13. A idolatria no meio do povo apontava para quão distante Israel estava de Deus. Porque se você está buscando muito a Deus, você começa a perceber que certas coisas estão tirando o lugar de Deus. Por isso que nós temos que orar e jejuar, para Deus poder direcionar a gente para onde Ele quer. E para a gente se manter firme em Cristo, é necessário oração, é necessário leitura da palavra de Deus. Por quê? Gente, como que você vai falar que Deus é bom, que Ele salva, que Ele é único, se você não conhece a história? Se você não conhece a sua própria história? Qual é a sua história? Está na palavra de Deus. Mas eu não sei de onde eu vim, eu não sei porque eu fui feito. Gente, a nossa história de onde viemos, porque nascemos, como fomos criados do barro. E aí Deus, ele assoprou fôlego de vida na gente. Olha que maravilhoso! Então, para a gente ficar firme em Cristo, é necessário aprender sobre a palavra de Deus. E quando a gente aprende sobre a palavra de Deus, nós começamos a praticar a palavra de Deus. Lembra que eu falei nas outras aulas? Aprender, ouvir e praticar. Não adianta a gente só ouvir a palavra de Deus e não praticar, né? Então, o que acontece? A seca, ela durou um pouco mais de 3 anos.
e chegou ao ponto do povo passar fome. Olha só que terrível, a segurança do reino, ela ficou debilitada por causa da fome, né? Porque não caía nem orvalho. E isso deixou muitas coisas aconteceram por causa da falta de chuva, né? Os cavalos do exército real ficaram sem alimentação, então eles ficaram fracos, né? A rainha Jezabel, ela foi vendo isso e foi só maquinando coisas contra Elias. E o que acontece? Deus ele permitiu essa seca por mais de 3 anos para desmoralizar Baal perante o povo. Por quê? Pensa, eles acreditavam que quem trazia a chuva era Baal. Deus ele permitiu essa falta de chuva. Foi igual às pragas do Egito, lá atrás, na época de Moisés. Lembra que a gente aprendeu que Deus ele mandou as pragas. Cada praga ela vinha confrontar alguma coisa em que os egípcios acreditavam que os deuses faziam. Só que não são os deuses que fazem nada. É Deus, o Criador do céu e da terra, que manda chuva, que manda providência na sua vida todos os dias. E acontece que, lembra que a gente estudou que existiam os politeístas, que adoravam a vários deuses, e existiam pessoas monoteístas, que acreditam que existe um Deus só. Então é exatamente isso que estava acontecendo, né? Existia o povo de Israel, ao invés deles serem monoteístas, acreditarem num Deus só, eles estavam sendo politeístas, vários deuses, acreditando em vários deuses. E é interessante porque Deus, ele é único, ele ouve a nossa oração, ele sabe do que nós precisamos, mas ele quer ouvir a nossa voz. Só que o povo, ele estava cego. E aí, o que acontece? Aí vem o desafio final, né? Acabe, ele tinha um mordomo que temia a Deus. E o nome desse mordomo era Obadias, né? E quando a rainha Jezabel, ela mandou matar os profetas do Senhor, Obadias escondeu mais ou menos ali em torno de 100 deles e sustentou eles com pão e água. O rei e o seu mordomo, eles foram sair para procurar erva pela terra e para tentar alimentar os animais. Por um momento, eles se separaram e enquanto Obadias estava tentando cumprir a ordem do rei, Elias encontrou com ele e enviou um recado para o rei Acabe. Avise o seu senhor que eu estou aqui. Isso está citado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 8. E assim que ficou sabendo disso, Acabe foi ao encontro de Elias. Ele lembrava da profecia de Elias, lembra que Elias tinha falado que ia parar de chover por muito tempo, e Acabe não levou a sério, né? Falou, eu vou orar e Baal vai fazer chover, filho, pode ir, vai lá. Aí imagina, né? Fico pensando aqui como que deve ter sido para Acabe, né? Orando, pedindo lá para Baal, manda chuva! Fazendo lá uns negócios e nada. Primeiro ano, nada. Segundo ano, nada. Imagina, gente, quanto tempo a gente às vezes fica teimando em se voltar contra Deus. Não adianta. Deus sabe do que a gente precisa. Deus sabe das coisas que tem no nosso coração. E Deus vai permitir coisas na nossa vida que é para nos ensinar, que é para abrir a nossa mente, porque às vezes nós não vamos vamos dizer assim, às vezes a gente não vai pelo bem, a gente vai pelo mal, né? É um ditado muito interessante. E o que acontece? Aí Elias, ele falou para Acabe se reunir com ele no Monte Carmelo,
e pro povo, e mandou chamar os 450 profetas de Israel, os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá. Imagina quanta gente não tinha. Gente, era gente demais. E o que acontece? Ele falou assim, ó, os profetas de Baal e Azerá iriam colocar um animal no altar, eles iam fazer um altar, Elias faria um altar também, e eles invocariam o Deus deles, né? E o que acontece? Aquele que respondesse com fogo, lembra que eu falei do hino no começo da aula? Aquele que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao 24. Olha que legal, gente. Eu amo essa história, gente. E o que acontece? O povo gostou da proposta. Não, vamos lá, vamos fazer. Vamos humilhar esse Deus aí, gente. Só que, gente, nosso Deus, ele é único. Ele não vai fazer o mesmo milagre 2 vezes. Porque ele é um Deus criador, significa que Deus é criativo. Deus, ele usa de várias situações, de várias maneiras para mostrar o senhorio dele. E o que acontece? Os profetas de Baal fizeram lá o altar deles e começaram a clamar por muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas muitas e muitas horas e não acontecia nada. Não acontecia nada. E quando chegou a vez de Elias, olha que maravilhoso, gente. É uma das histórias que eu mais gosto. Ele restaurou o altar do Senhor e ele montou o sacrifício. E o que acontece? Na revistinha de vocês não tem os detalhes, mas se vocês quiserem ler uma Bíblia NVI no celular de vocês, ou no celular do pai ou da mãe de vocês, é bem interessante, porque dá os detalhes. Porque Elias, ele montou o altar, em volta do altar, ele fez como se fosse um mini fosso, encheu esse mini fosso de água em volta do altar, pegou o sacrifício, encharcou o sacrifício com água. Então você imagina, para algo pegar fogo, é necessário que esteja seco. E Elias, ele mandou encharcar, né, o holocausto. Ele mandou encharcar. E é interessante porque quando os profetas lá de Baal, eles estavam clamando, Elias começou a tirar o sarro. vai, clama mais alto. Quem sabe os deuses de vocês, eles devem estar indo no banheiro, por isso que não estão te ouvindo. Clama mais alto para o seu altar pegar fogo. Quem sabe o seu Deus está fazendo outra coisa. Por quê? E ali os profetas de Baal, eles começaram a clamar, sei lá, orar do jeito deles lá, e nada aconteceu por horas. E então chega a vez de Elias. Elias, ele arruma o altar do jeito agradável que Deus ensinou lá atrás. Ele encharca o holocausto de água. E eu imagino os outros profetas olhando. Meu, esse cara é doido, tá encharcando o altar? Meu, acho que não vai pegar fogo igual o nosso também não. Acho que... Tomara que não pegue fogo. Eu imagino, né, os profetas de Baal lá, né, torcendo para que o holocausto de Elias não pegasse fogo. Só que Deus é tão maravilhoso, é tão único, que faz coisas que a gente nem imagina. E Elias, ele faz uma oração e cai fogo do céu. E cai fogo do céu de tal forma que consome todo o holocausto. Não fica nem um pinguinho de água. Não fica nada naquele altar, porque conforme o fogo cai do céu, ele consome tudo. Até a água que estava no chão em volta do altar, ela seca, ela é consumida. Glória a Deus, aleluia! E
é interessante porque o povo de Israel, ele começa a entender que só o Senhor é Deus. Eles começam a ver ali a glória, a providência de Deus, né? E após esse sinal, todo o povo dobrou os joelhos e adorou a Deus. Em seguida, todos aqueles falsos profetas foram mortos. Muitas pessoas falam que Deus no Antigo Testamento, que ele matava demais, que ele fazia certas coisas. Só que, gente, eu venho fazer a seguinte pergunta para vocês adolescentes. Será que os profetas eles não poderiam, porventura, ser salvos? E será? Porque se Deus ele estava ali mostrando, estava avisando, né? A pessoa, eles tinham sim como se arrepender. Só que foram teimosos ali até o fim. Então, todos eles morreram, foram mortos. E assim, dessa forma, Elias ele provocou uma revolução espiritual no meio do povo. E é interessante porque lembra que eles estavam há mais de 3 anos sem chuva, e depois que Elias ele faz essa questão do altar, e é por isso que eu gosto muito daquele hino do Fernandinho. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Imagina, você vê ali por horas alguém clamando a deuses que porventura eram de ouro, de cobre, de madeira, de materiais feitos à mão. E botando a fé deles em algo feito pelas próprias mãos deles. Só que Deus é único. Deus, ele é tão maravilhoso que ele está em todos os lugares. Ele sabe de tudo e ele pode tudo. Isso significa ter um Deus onipotente, onisciente e onipresente. E é interessante porque esse hino do Fernandinho eu acho muito bonito, porque diz assim: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. As pessoas elas caíram prostradas de joelhos, porque a glória de Deus faz isso com a gente. E é Deus mostrando ali que aquele povo era o povo dele, era o povo escolhido. Você, adolescente, você que está vendo esse vídeo, você é escolhido do Senhor. Por isso você está aqui. Por isso você chegou até aqui. E é interessante que depois que cai o fogo do céu, consome todo aquele holocausto, Elias ora a Deus, e eu imagino ali o fervor, a fé de Elias para fazer essa oração, e uma grande chuva cai sobre a terra. Então Deus, ele prova para o povo que ele é Deus, ele mostra que ele é Deus. E depois ele manda providência. Depois disso, ele manda chuva. Porque Deus ele permite por um determinado tempo o sofrimento na nossa vida, mas não é eterno. Deus permite situações às vezes, em que a gente se sente apertado, incomodado. Mas é porque Deus ele quer que a gente siga em frente, porque Deus quer que a gente vá em frente. Ele sabe até onde nós podemos chegar. E para isso ele tem que nos moldar. E é interessante porque todos nós precisamos avaliar o nosso coração, para a gente ter certeza que Deus continua em primeiro lugar no nosso coração. Ele é um Deus único. Ele é um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Adolescente, adulto, você que está assistindo. Deus ele não divide a glória dele.
E falando sério, você sendo Deus, será que você dividiria a sua glória? Sabendo de tudo que vai acontecer no amanhã, sabendo de tudo que você já fez pelo seu povo, pelos seus filhos que você ama. Deus, ele não divide a glória dele. E nem deve. Porque a gente não saberia lidar com tamanha graça, com tamanho poder. Vocês já assistiram aquele filme, acho que é até com Jim Carrey, O Todo-Poderoso? É um filme, ele não segue as bases bíblicas, tá, gente? Mas é um filme interessante porque muitas vezes nós queremos ter o poder de Deus e se nós tivéssemos um dia só com todo o poder e senhorio de Deus, a gente não saberia o que fazer. Por isso que Deus, ele nos poda. Aleluia! Por isso que Deus nos coloca debaixo do jugo dele, porque ele sabe o que é melhor. Por isso que ele é único. Ele é digno de toda a honra, de toda adoração. Por isso que a idolatria a qualquer tipo de coisa é errado. Porque você dar mais atenção, porque você glorificar outra pessoa que senão Deus, é egoísmo, é errado. É você estar cego espiritualmente. Então que a gente, após essa aula, a gente coloque no coração e se faça a seguinte pergunta: Deus está no altar do teu coração? Ou no altar do teu coração tem estado outras coisas? Só Ele é digno de ser amado, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Só Deus é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Amém? E eu oro para que vocês entendam o quanto são amados, o quanto Deus pode fazer na sua vida, se você permitir. E se você não permitir, ele vai fazer do mesmo jeito. Mas ele quer intimidade, ele quer relacionamento com você, adolescente. Ore por coisas espirituais, assim como Elias fez. Elias, ele orou pela fé a um Deus único. Elias, ele orou por coisas que iam trazer benefícios, não só para ele, mas para outras pessoas também. Então, que a partir de hoje você comece a pensar não só em você, mas que você comece a orar e a agradecer e a pedir também pelos milagres de outras pessoas. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se não gostaram também, deixem nos comentários o que podemos melhorar, o que podemos fazer por vocês, responder as perguntas, dúvidas, e daremos as possíveis respostas diante da palavra e diante do nosso conhecimento meramente humano. Gente, uma ótima semana para vocês. Vamos orar para agradecer essa aula. Espero que vocês continuem se cuidando, que o Senhor seja contigo, com a sua família. E reveja, nesta semana, qual é o altar que está na sua vida? É o altar do Senhor? Quem está no seu altar é Deus? Ou são coisas? Coisas são passageiras. Deus é eterno. Amém? Vamos orar? Pai amado, maravilhoso e misericordioso, em teu nome, Senhor, te agradecemos pelo Senhor ser um Deus criador, pelo Senhor ser um Deus criativo. Agradecemos, Senhor, pela tua graça e pelo teu poder. Agradecemos pelo Senhor ser único, por não dividir a sua glória com ninguém. Agradecemos, Senhor, por tantas coisas que o Senhor fez por nós,
coisas que o Senhor ainda vai fazer que nós nem temos ideia do que é. Agradecemos a Ti, meu Deus, por ser um Deus libertador, um Deus que ao mesmo tempo que nos cria, que nos direciona, é um Deus que liberta-nos do pecado, é um Deus que nos liberta da idolatria, do egocentrismo, é um Deus que muda histórias. Então, neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor entre com providência na vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo, na vida de cada pessoa, Senhor, que estiver ouvindo esta palavra, que em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor corte, que o Senhor faça poda onde tiver que ser feito, que o Senhor possa nos ajudar a consertar o nosso altar, para que possamos louvar de forma correta o Teu santo nome. Assim te agradecemos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, queridos.